Salve, consagrados! Me considero um cara bonito. Tenho um físico bom, uma estética boa, mas a minha baixa estatura, de 1,65, fode totalmente com o meu psicológico. Por ser baixo, me considero menos homem que os mais altos. Me tornei um cara dependente de palmilhas, só uso sapatos altos, tudo isso para mascarar um pouco do meu tamanho e me dar uns centímetros de altura, que continua baixo, né? Como consequência, sou uma pessoa insegura, tímida e ansiosa. Esses fatores acabam transparecendo na minha linguagem corporal e eu afasto todas as mulheres que eu me relaciono. Me sinto cada vez mais solitário. A minha pergunta é: já que eu não posso mudar a minha altura, tem alguma maneira prática de lidar com isso e começar a viver uma vida plena, sem tantas inseguranças? Obrigado, mandou Alcançando as Estrelas. Grande pergunta, muito boa, um abraço aí para Alcançando as Estrelas. Agradecimentos aí pela pergunta aí das interwebs. Vamos lá. A resposta que eu tenho para ele é uma que eu acho que vai servir para muita gente. E não só para você que tem uma estatura baixa, mas para você que está usando qualquer que seja o pretexto, seja a sua conta bancária, seu peso, a sua aparência, alguma coisa, principalmente nesse caso do Alcançando as Estrelas, que não consegue mudar quanto à sua aparência, por exemplo. Então vamos lá. Desculpas, todos nós criamos. E se você acredita que você é baixo demais para atrair as mulheres que tanto deseja, isso não passa de uma desculpa. Uma crença limitadora é aquilo que faz com que você não atinja o seu potencial com mulheres na atração ou até na vida. Você está se limitando, cara. Você está diminuindo as suas opções de sair com mulheres incríveis e tornando também cada vez mais difícil para você ter sucesso em várias áreas da sua vida, não só com mulheres, namoro e atração. A lição de hoje, como eu falei, não vai servir só para baixinhos como eu. Porque, olha só, eu tenho 1,70 m de altura e durante anos eu constantemente usei a minha altura como uma desculpa, como um pretexto, um dos maiores motivos para eu não conseguir transar, não conseguir mulheres e nem conseguir uma namorada. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Eu saí numa noitada aí, fui num bar uns anos atrás, e esse bar era um bar de faculdade, era do lado de uma faculdade, e era uma faculdade que tem um departamento atlético bem respeitado e tudo mais, então tem times de tudo, e eles têm ali até uma popularidade. E eu acho que tinha rolado um jogo de vôlei naquela noite. E o time de vôlei era todo aquele nananã, que todo mundo ficava falando desse time, e eles estavam nesse bar. A equipe lá de vôlei, estava todo mundo fazendo uma festa e tudo mais, então legal, né? Tava todo mundo curtindo, as gatinhas lá da faculdade, e eu tava conversando com essa mulher, com essa aluna lá, e a gente estava batendo um mau papo, quando de repente ela veio e falou: eu adoro vocês. Quando eu olhei, era um dos jogadores de vôlei que estava passando. E claro, o cara era gigante, né? O cara devia ter, sei lá, 1,90 m, alguma coisa assim. O cara parou, a mulher tietou lá, o cara falou: eu sou fã de vocês, eu gosto do time, né, alguma coisa. E quando esse cara parou, esse jogador, ele parou do meu lado, eu lembro até de como que essa mulher, ela começou a conversar com a gente, porque toda vez que ela ia conversar com ele, levantava assim a cabeça, aí chegava em mim, ela baixava para falar, e levantava e baixava, virou até uma coisa meio cômica. E chegou até outro jogador, e ela estava ali meio que sim, pagando pau para eles, conversando ali e tal. E um momento ela sentiu que eu ali no meio, estava ali de baixinho, alguma coisa, e ela daquele jeito mais brega, mais qualquer coisa, falou: eu também te acho uma gracinha, e pegou e apertou a minha bochecha, assim, tipo, quase tirando um sarro da altura, do fato que eu estava ali pequenininho do lado desses gigantes aí de 1,90 m. Na hora, os dois jogadores, eles olharam para mim, assim como se eu tivesse roubando o dia deles, pelo fato de eu ser baixinho, já levei a mina ali no fato de ser pequenininho e fofinho. Mas na hora eles perceberam o que estava acontecendo, a gente olhou, um sorriu pro outro, foi engraçado, foi divertido. Esse que eu me lembro foi o primeiro grande teste. Desde que eu me reinventei, passei a estudar dinâmica social, passei a ajudar vocês e fiz com que todo esse lance de atrair mulheres fosse algo que eu tivesse controle na minha vida. A minha altura não só foi colocada em destaque nessa ocasião, mas eu estava claramente ali lidando com a mulher que estava pagando um pau, que estava ali atraída, não só pela fama, mas pela altura dos caras, né? E era uma coisa que faria com que antes eu saísse correndo quase, com vergonha, puta,
constrangimento e tudo mais. Foi aí que eu percebi que essa crença limitadora, que eu me apeguei por tanto tempo com base do meu tamanho e altura, finalmente ficaram para trás. A minha altura não seria mais um problema, uma desculpa, alguma coisa que eu colocasse a culpa caso eu não conseguisse atrair uma mulher, uma garota para mim. Fim da história. Agora, falando sério, você também pode superar essa crença limitadora por ser baixo. O primeiro passo é você parar de usar como uma desculpa pelo fracasso que você teve com mulheres no passado. Você também pode finalmente aprender como superar os seus problemas de altura e finalmente conseguir atrair mulheres baixas e altas também. Porque às vezes é só uma questão de você mudar a forma com que você pensa, invertendo as suas crenças e gerando uma nova maneira e mais positiva de pensar. Não leva anos de terapia e consultas e você ali fazer hipnose ou cavar no seu passado, na sua infância, não leva nada disso. O que requer é apenas uma visão real objetiva de si mesmo e do mundo que você vive, para então você começar a ver as coisas por uma alternativa mais atraente, mas também totalmente realista. Olha, pensamento positivo, ele funciona. E uma reformulação dos seus sistemas de crença limitadoras também vai funcionar para você, se você começar a fazer imediatamente. Agora, a última coisa que você precisa é ficar inventando desculpas para você não reformular suas crenças, porque aí você vai criar um círculo muito difícil de negatividade que aí não vai dar para superar. Vamos lá, primeiro, aprenda todas as vantagens que você tem com as mulheres por ser baixinho. Vamos ser realistas, não tem tantas vantagens de ser baixo. Vamos ser realistas. A lista não é tão longa assim quando se trata das vantagens de ser baixo. Mas espera aí, a lista também não é tão longa quando se trata de você alto demais. Então não deixa que isso te derrube, cara. Você cabe em todos os lugares com conforto. Assentos de carro são tão espaçosos, assentos de avião, oferece aquele amplo espaço, não é? Uma cama, tamanho médio, dá espaço ali para os seus pés, para você se mexer, para você rolar e para dormir em qualquer posição. Você também não intimida as pessoas quando você aborda, quando você conhece, especialmente mulheres, porque muitas pessoas podem ficar com medo da sua altura. Então fica muito mais fácil de você gerar uma conexão com elas. Você realmente pode ficar muito mais perto das pessoas sem assustar elas. Você pode conversar com as mulheres de uma distância muito mais confortável, enquanto um cara mais alto, ele tem que ficar mais longe delas para conversar. Isso não é uma vantagem? Outra, você consegue fazer com que qualquer mulher se sinta uma modelo ao seu lado. Uma boa, quando você tá com uma mulher, raramente vocês dois são considerados, julgados por ser superficiais. E muitas vezes as pessoas, nesse caso, vão assumir que você deve ser um cara assim, muito confiante. Na real, as pessoas até te consideram um cara mais ambicioso, por achar que você tem aquele complexo de Napoleão, sendo isso verdade ou não. Quando mulheres pensam que você é um cara ambicioso e confiante, é bem mais provável que elas se sintam atraídas por você. A mulher com quem você tá, ou você namora, que não é presa à altura, tende a ser uma pessoa muito menos superficial do que uma mulher que escolhe homens apenas com base na altura. E quando você mostra uma mulher que você é capaz de protegê-la, emocional e fisicamente, você demonstra mais uma vez como você tem força e confiança e é menos provável que você seja visto como arrogante ou desagradável ou falso. Você pode abordar as mulheres com muito menos receio, porque sendo um cara mais baixo, você é um cara muito menos ameaçador. O ponto aqui é, você está vendo que existem várias vantagens de ser um cara mais baixo. Mas espera aí, não fica aí tentando descobrir quais são todas as vantagens e tentando listar, porque aí tudo que você vai estar fazendo é se comparando com as outras pessoas, com as outras situações de vida aí, e isso aí também não vai ser saudável. Além disso, se você ficar se comparando, você está achando motivos e desculpas por qual você é melhor do que os outros, seja na altura, aparência, dinheiro, não faz diferença. Apenas entenda que a altura não é um problema, desde que você acredite nisso e deixe de usar como uma desculpa para evitar conseguir tudo aquilo que você quer na vida. Isso inclui namorar o tipo de mulher que você quer. Número 2. Seja realista e objetivo quanto aos problemas que algumas mulheres têm em namorar um homem mais baixo que elas. Supere isso, é realidade e pronto. Algumas mulheres simplesmente nunca vão namorar um cara que é mais baixo do que elas. Ponto. Mas sabe o quê? Esse problema não é um problema seu.
é um problema delas. E você não tem que se preocupar em nada com isso. Aliás, você também tem padrões e alguns tipos de mulheres que nunca namoraria, não é mesmo? Funciona nos dois sentidos. E quem é você para julgar a escolha de outro na vida? Quer que você acredite ela estando certa ou errada. Mas você pode lidar com isso de duas maneiras. Sinta-se rejeitado, abatido, concentre-se nas partes negativas e sinta constante pena de si mesmo. Você certamente vai encontrar outros que vão se juntar a você, que vão entrar nessas Olimpíadas do coitado de mim. Mas, na verdade, se liga, você não tem nada para provar aqui, cara. Chorar ou ficar reclamando de algo que você não tem absolutamente controle nenhum é uma perda de tempo. Isso torna você muito menos atraente, não importa se você é um cara alto ou um cara baixo. Ter uma atitude negativa de coitado de mim sobre a sua vida ou a posição que você está nela sempre o tornará um homem muito menos atraente do que até um cara mais baixo que seja positivo e cheio de vida. 2. Siga em frente. E daí? Você é baixo. E daí? Algumas mulheres não vão namorar você. E daí? Você tem que olhar para cima de vez em quando, sem querer me aproveitar da piada aqui. E daí? Certas horas você precisa subir em alguma coisa para alcançar. Um homem feliz, produtivo, de caráter, respeitado, confiante, com habilidades femininas, uma atitude positiva, forma inteligente de lidar com a vida, além de uma forma divertida de encarar a vida e todas as suas adversidades, sempre vai ser um cara mais atraente do que algum baixinho miserável que está sempre achando que o mundo está contra ele. A escolha, realmente, no final das contas, é sua e ninguém pode tirar isso de você. Número 3. Aprenda a lidar com insultos ou a negatividade quando for apropriado. Isso não se trata de ser um cara briguento ou de fazer com que você é um cara que se sinta que precisa se defender o tempo todo por causa da sua altura. Essas técnicas que eu vou explicar agora, você tem que fazer com uma voz real, autêntica, tranquila. Faça isso de uma forma discutível e não uma discussão acalorada. Use essas técnicas também apenas quando forem devidos e quando parecer a coisa mais respeitosa e a coisa certa a se fazer. Olha, faça isso também apenas quando puder virar isto contra ela e fazê-la pensar sobre o que ela acabou de dizer. Também faça isso apenas quando você souber que tiver confiante o suficiente para atrair aquela gata, apesar da atitude dela negativa sobre transar, dormir, sair, namorar um cara mais baixo. Faça isso também somente quando puder dar risada disso aí, porque, novamente, você não precisa provar nada para ninguém ou se defender por causa da sua altura. Tenha uma resposta para qualquer tipo de insulto ou observação que seja direto, honesto e necessário para exigir o respeito devido. E você vai encontrar mulheres que vão usar essa desculpa imediatamente. Elas vão dizer coisas como: eu não saio com caras mais baixos. A sua resposta pode ser uma coisa tipo assim: eu não te culpo. Todo mundo quer alguém que possa admirar, não é mesmo? Ela pode dizer alguma coisa como: eu só gosto de homens mais altos. Aí a sua resposta é tipo: quer dizer que eu finalmente encontrei alguém mais superficial do que eu. Ela pode dizer: você é muito baixo para mim. A sua resposta, no caso: e você é muito mente fechada para mim. Ela pode dizer alguma coisa como: homens baixinhos sempre parecem ter alguma coisa a provar. A sua resposta, no caso, é tipo: nossa, conta mais, porque uma vez eu conheci um cara mais baixinho do que eu até, e ele sempre estava tentando fazer, era insuportável, sempre tentando mostrar e provar que era melhor do que eu em tudo. Ela pode dizer alguma coisa tipo: homens mais altos se dão melhor. A sua resposta, no caso, é: agora você vai provar isso não ficando comigo, né? Quanta maturidade sua. Ela pode vir e falar: nossa, você é muito mais baixo do que eu esperava. Sua resposta pode ser: legal, mas fica tranquila, minha personalidade mede 1,93. O ponto aqui é: tem algumas respostas realmente engraçadas para diminuir o efeito da sua atitude negativa. Joga isso para baixo, suaviza isso com humor e confiança. Elas não só vão se sentir mal pelo que disseram, mas também
provavelmente vão se sentir mais atraídas por você. Só que se você sair sempre tentando provar alguma coisa ou se defender, o tiro vai sair pela culatra. E mais uma vez, você vai encontrar mulheres que jamais iriam namorar um cara mais baixo e tentar convencê-la do contrário é uma perda de tempo. Agora presta atenção, quando uma mulher está citando a sua altura desde o início da interação, o início do relacionamento, saque logo de cara que ela está testando você. Ela quer saber o quão forte você é e como você lida com essa questão de altura. Ela quer saber como você vai reagir. E ao você não reagir com raiva e, respectivamente, expressar opinião sobre a crença limitada que ela tem, invoca respeito e invoca atração para você. Ao desqualificá-la rapidamente, demonstra que você não vai aturar a atitude grosseira dela. Lembre-se, são crenças dela que impedem ela e não você. Agora, você ter confiança e ser capaz de fazer uma mulher rir gera uma quantidade enorme de atração. Você vai ver que muitas mulheres vão se esquecer rapidinho do quão alto ou quão baixo você é quando elas começarem a se sentir atraídas por você. Use isso corretamente e você vai ficar surpreso com o quão bem isso vai funcionar. Número 4. Aborda o assunto da altura cedo na interação e siga em frente. Se for um problema sério para você, sinta-se à vontade para aumentar, citar a sua altura de uma maneira engraçada, segura e pronto, você segue adiante com a conversa. Agora, se é algo que te perturba muito, é uma vulnerabilidade, e você sente essa vulnerabilidade encontrando uma gata pela primeira vez ou no primeiro encontro, vai lá, desabafe, mas siga em frente, mude de assunto rapidamente. A questão é, indiretamente, com aquele toque de sensibilidade, mostrar a ela que você está completamente seguro com a sua altura e não é algo que te chateia. É difícil, mas pode ser feito. Chame uma garota alta, de baixinha. Diga a ela que você está preocupado que ela seja um pouco baixa demais para você. E brinca com isso, tira um pouco de onda de si mesmo também, bem de leve, para mostrar que você não é aquele cara idiota, grosseiro, só tá zoando. Mas como eu falei, se é um problema sério para você, é tipo band-aid, mano. Passa do assunto logo, arranca os pelos e já era. E esteja sempre seguro com a sua altura. Nunca tente provar a si mesmo. Nunca tente fazê-la sentir que você só está fazendo isso porque você está preocupado com talvez o fato dela não gostar de você por causa da sua altura. Homens confiantes atraem mulheres independente da sua estatura. Homens inseguros, mesquinhos, de mente fraca, baixa autoestima, cara que busca aprovação, não atrai mulheres, independentemente de quão altos ou quão baixo eles são. E isso já foi provado repetidamente, então acredite. Número 5. Reenquadre as suas crenças limitadas, centradas em atrair mulheres e ser um cara baixo. Dê uma olhada no mundo ao seu redor. Você vai observar que muito homem está atraindo mulheres lindas e maravilhosas de altíssimo nível e alguns desses caras são até mais baixos do que você. Por que será? Como é que esses caras estão fazendo isso aí? Talvez eles sejam musculosos, bombados, talvez sejam mais bonitos que você, talvez tenham mais dinheiros, talvez eles sejam mais provados socialmente, né? A questão é que cada motivo que você dá ou tenta inventar para explicar como aconteceu ou como é que isso está acontecendo, você tem que admitir, mas você tem que parar para pensar que cada motivo desse que você dá ou tenta inventar para explicar como que aconteceu ou como que isso está acontecendo, uma coisa você tem que admitir, que eles têm algo que está atraindo mulheres, não é mesmo? Mas você está perdendo algo muito mais importante aqui, que não tem nada a ver com algo que eles têm que você pode não ter. O foco que você está tendo está em outra pessoa e não em você. Enquanto você estiver focando neles, preocupado com eles, focando em tentar explicar tudo porque eles conseguem e você não, você vai encontrar e você vai acreditar qualquer resposta que o seu cérebro aceita como verdade. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai acreditar, mais você vai ver. Essas crenças, elas tomarão conta de você. E mais, elas limitarão suas chances de conseguir qualquer objetivo na sua vida, com mulheres e com sucesso. Agora, você tem que retreinar o seu cérebro para se livrar dessas crenças limitadoras, para que você possa começar a pensar e ver com mais clareza e finalmente superar os problemas de altura que possa estar enfrentando no namoro.